Depois de concluir a série de vídeos falando sobre os React Hooks, eu pensei o seguinte: por que não? Eu não crio aí uma série falando sobre os fundamentos do desenvolvimento web. E aí surgiu a ideia da gente criar uma página a princípio. Essa página é uma página que utiliza apenas HTML. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o HTML, cria aqui essa página, a estrutura dessa página. É uma página que não é muito bonita, ou seja, a gente precisa fazer aqui o trabalho de CSS. E aí já vem a primeira lição desse vídeo, que é o seguinte: o HTML, a gente cria a estrutura da página, ou seja, a gente inclui aqui, adiciona as informações que a gente quer exibir no site. E logo em seguida, para deixar a página com estética mais agradável, com design interessante, a gente implementa o uso do CSS. Então, por isso que tá bem estranha aqui a página, por conta disso. A gente está utilizando apenas o HTML, que é abaixo do input. Beleza? Então, a gente vai desenvolver aqui essa aplicação, uma aplicação simples, mas com muitos elementos e abordagens que vai nos ajudar a entender melhor a semântica, a estrutura do HTML. Então a gente, por exemplo, tem aqui uma H1, a gente vai utilizar uma imagem, uma lista, vídeo, tabelas, aqui mais uma imagem e o formulário, tá? Então esses são os principais elementos do HTML. Então antes de fato começar a programar essa página, vamos entender um pouquinho aqui sobre o HTML e sua estrutura. Primeiro de tudo, o HTML ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. Então, HTML significa Hypertext Markup Language, e em português, linguagem de marcação de hipertexto. Então, o HTML é uma linguagem de marcação que consiste na criação de uma página com utilização de elementos. Então a gente utiliza o HTML para criar uma página utilizando aqui os elementos. Então, partindo desse princípio, vamos entender aqui o que seria o DOM. O DOM nada mais é do que a representação da estrutura da página, ou seja, a árvore de nós, que consiste em um objeto que corresponde a uma parte do documento. Ou seja, tudo o que seria o DOM aqui no nosso cenário. O DOM seria a estruturação de todos os elementos aqui dessa página. Então, a gente teria aqui um H1, uma imagem, e aí essa estrutura, esses nós dentro aqui da página, a gente chamaria isso de DOM. Então, quando a gente fala, vou utilizar o JavaScript para fazer a manipulação do DOM, a gente está falando que vai utilizar o JavaScript para fazer a manipulação dos elementos, ou de um evento, ou de um texto dentro da página aqui HTML, beleza? Então, agora, para a gente entender um pouquinho aqui sobre as tags, eu tenho uma imagem que vai ficar bem evidente o que é uma tag. Uma tag, ela é diferente de um elemento. Então, para a gente entender melhor o que é uma tag, o que é um elemento, temos aqui uma imagem que exibe a anatomia de um elemento HTML. E a tag nada mais é do que aqui um exemplo de um parágrafo. Então, a gente abre aqui uma tag, apenas um, mas a gente pode passar os atributos dentro dessa tag. Aqui no caso a gente está passando o atributo class igual a nice. Aqui já seria o valor do atributo. Dentro da tag a gente coloca aqui o conteúdo. Então esse é o conteúdo do elemento. E logo em seguida, por último, a gente fecha aqui a tag. E com isso a gente forma aqui um elemento HTML. Entendemos aqui o que é uma tag, entendemos também o que é um elemento. Uma tag é diferente de um elemento e falamos também sobre os atributos. Eu coloquei aqui alguns dos principais elementos do HTML, que é uma tabela. Então vamos passar a falar um pouquinho sobre tabelas. Então aqui a gente tem um modelo de uma tabela que lista os cargos e também falaremos sobre formulário. Então formulário é uma das coisas principais do HTML, não dá para falar de HTML sem um formulário. Então vamos ter aqui um input com nome, último nome, senha, data de nascimento, são informações fictícias apenas para a gente praticar o uso aqui dos principais elementos do HTML. Falaremos também sobre o HTML semântico. O HTML semântico consiste em utilizar os elementos da forma correta. Então, por exemplo, se a gente vai criar uma aplicação e a gente tem ali uma tag main, podemos utilizar essa tag como
um container principal, ao invés de passar uma div com um ID container, por exemplo. Então, dentro de uma imagem, quando a gente for ali utilizar uma imagem, a gente passa ali dentro de uma figure. Figure é um elemento também do HTML. E quais são os benefícios da gente utilizar o HTML semântico? Eu poderia citar vários, mas os principais aqui são acessibilidade, ou seja, o leitor de tela ele consegue passar pela aplicação e realizar a leitura de forma clara. O segundo seria questão de SEO, então o ranqueamento ali, a indexação no Google ajuda bastante quando a gente tem um HTML semântico. E também, eu acho que um dos principais motivos é o fácil entendimento. Quando você acessa ali uma aplicação HTML que ela está bem estruturada, utilizando os elementos da forma correta, então a gente olha ali o HTML e já entende o que aquela página está fazendo, o que cada elemento ali representa. Agora, quando a gente utiliza uma div e passa uma ID, isso talvez não fique tão claro. Então, um dos benefícios também de ter um HTML semântico é o fácil entendimento. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a parte teórica do HTML, o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, vamos partir então agora para a parte do código. O primeiro passo aqui para criar uma página HTML é criar um arquivo. Então, vamos criar aqui um arquivo index.html. O nome index é apenas por uma boa prática, poderia ser qualquer nome. Então, se não for o index da página, não for a página principal do site, a gente poderia chamar de contato, poderia chamar de formulário, algo do tipo. Mas como a gente está criando aqui a página principal, é uma boa prática colocar aqui como index. E logo em seguida, após o ponto, a gente tem a extensão HTML, ou seja, estamos criando um arquivo HTML. Aí dentro desse arquivo, vamos começar aqui informando qual é o tipo do documento. Então, vamos colocar aqui doctype HTML. Então, eu estou informando aqui, principalmente para os navegadores, que esse documento aqui é do tipo HTML. Aí, todo o código HTML, ele obrigatoriamente precisa ficar dentro das tags HTML. Então, vamos criar aqui a tag HTML. Em seguida, temos aqui o head. Então, dentro do head, a gente tem aqui... É no head que a gente coloca as principais informações da página, como, por exemplo, o título. Então, vamos colocar aqui formulário. Não, melhor, desenvolvimento web. Esse vai ser o título da página. Eu estou usando aqui uma extensão Live Server. Deixa eu ver, até mostrar aqui para vocês. Ó, Live Server. Essa extensão aqui. E aí essa extensão permite que eu abra um documento HTML direto no navegador. E aí essa extensão ela permite, sempre que eu fizer alguma alteração na página, então vou colocar aqui 2, ela automaticamente faz um refresh e atualiza a informação na página. Isso é muito interessante. Então, beleza, vamos continuar aqui. Show. Então, criei aqui um head, eu tenho o título. Por enquanto, a gente não vai colocar nenhum script ou linkar aqui para um estilo, como a gente vai trabalhar apenas com uma HTML puro, então vamos deixar o head o mais simples possível. Logo em seguida, a gente tem aqui um outro elemento muito importante também, que é o body. Então é dentro do body que a gente vai incluir as principais, a estrutura da página. Então o body é toda essa página aqui. E aí dentro do body, só esqueci aqui de apontar aqui no HTML, qual é a linguagem que vamos utilizar aqui na nossa página. Então vou colocar PT de português. E aqui também ficou faltando a gente falar aqui o seguinte, um meta, a tag meta com char7 utf-8. Eu estou informando aqui que essa página ela vai poder lidar com códigos, com caracteres especiais
tá? E até mesmo outros idiomas também. Então, o mandarim, por exemplo, a página conseguiria lidar, conseguiria exibir as informações de um outro idioma se for necessário. Então, é uma forma de dizer para nossa página, para o nosso navegador, aliás, para o navegador que ao acessar, ao abrir a nossa página, ele consiga lidar com códigos especiais de qualquer tipo que possa ser. Então, sei lá, mandarim ou qualquer outro idioma, ele consiga exibir aqui de uma forma clara. Que é comum a gente ter dentro de uma página HTML. O princípio é um header. Então, a gente tem aqui um header. Dentro do header, a gente vai ter os menus, mas por enquanto aqui vamos colocar em branco. Vamos criar só a estrutura do HTML. É aquilo que a gente conversou ali no começo do vídeo, que é o HTML semântico. Perceba que eu estou utilizando os elementos de acordo com que, de fato, eu estou criando. Então, ali no header, eu vou ter todas as informações do cabeçalho da página. Aqui no footer, eu vou ter todas as informações do rodapé da página. Então, de forma mais prática, né, do que teórica que a gente falou no começo do vídeo, o HTML semântico nada mais é do que utilizar os elementos HTML de forma organizada, para onde de fato eles são necessários. Então, beleza. Então, tem aqui o header, o footer, e aí agora, o que a gente vai ter aqui, ó, entre esses dois caras? A gente tem um elemento chamado main, que, como o nome mesmo sugere, é a parte principal da nossa página. Então, dentro do main aqui, a gente vai ter uma section. O elemento section, ele é para a gente definir uma seção da nossa página. Então, sempre que a gente for criar imagina, eu acho que o exemplo mais comum é um blog. Então, um blog, ele tem ali uma seção, e dentro dessa seção a gente tem o título de um artigo, e logo em seguida a gente tem ali uma abreviação daquele artigo, dentro de um parágrafo. Então é muito comum a gente utilizar o section, o article, no caso aqui a gente poderia utilizar o article, mas nesse exemplo aqui a gente vai utilizar só o section mesmo, e vamos colocar aqui uma H1 informando o título da nossa página. Então aqui no H1 a gente vai colocar um desenvolvimento web, já aparece aqui pra gente o H1, legal. Então colocamos aqui o título da página, vamos voltar aqui no header e já vamos também implementar os elementos de navegação. Então vamos incluir aqui um nav, no caso para a gente criar o menu. Então vamos criar aqui uma UL, aí dentro dessa UL a gente vai ter algumas LIs, e aí dentro de cada LI a gente vai criar aqui um href. E aí, inicialmente não vai ter nenhum link para nenhum lugar, mas ele vai ficar aqui apenas para a gente exibir o menu. Show de bola, vamos ver como tá ficando. Legal, início. Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre o CSS, a gente vem aqui e estiliza melhor a navegação. Por enquanto, a gente está utilizando aqui HTML puro, então vamos deixar dessa forma. Então, o que a gente vai ter mais aqui? Vamos ter mais duas páginas. Então, início, login. E logo em seguida vamos ter aqui uma tela de cadastro. Perfeito. Só formatar aqui, legal. Então, show de bola. O nosso menu já está pronto. Claro que é apenas o HTML. Logo mais a gente vai estilizar melhor. Agora, vamos aqui para o main. Dentro do main a gente tem um sections. E aqui a gente vamos colocar aqui uma figure. Essa figure aqui é, como eu disse ali no começo do vídeo, para a gente exibir uma figura, né, como o nome mesmo diz, e aí nessa figura aqui, no caso, a gente vai colocar uma imagem. O SRC ainda não temos a imagem aqui, mas já vamos fechar a tag. E aí, deixa eu só copiar aqui, na verdade, deixa eu criar aqui a pasta Assets, aí dentro de Assets a gente vai ter alguns documentos. Deixa eu já puxar para cá. Aqui, legal. Perfeito. Então, aqui na imagem, a gente vai ter a seguinte imagem. Dentro de Assets, aqui, Web. É isso aqui. Ela ficou muito grande. Conseguimos incluir aqui uma largura para a imagem. Então, deixa eu ver aqui, 520. Legal. Perfeito. Então, uma largura de 520, altura a gente não precisa mexer, e aí vamos dar continuidade. Então, figure, aqui a gente coloca a imagem, deixa eu pensar que se a gente coloca
porque dá pra gente colocar aqui vamos colocar apenas para efeito de conhecimento, mas a gente pode colocar aqui um fig caption, no caso, colocar aqui uma legenda na imagem, podemos colocar aqui, podemos colocar web, perfeito, ou melhor, desenvolvimento web. Legal, então a gente tem aqui agora um parágrafo dentro da section ainda. Nesse parágrafo temos uma breve descrição sobre desenvolvimento web. Então, vou colocar aqui. Legal, show de bola. E aí, em seguida, ainda dentro da section, temos aqui uma lista. Essa lista ela é ordenada, então é OL. E aí criamos as LIs, no caso cada item da lista. Inicialmente temos aqui o seguinte texto. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu copiar aqui o primeiro item da lista. Front-end, parte visual e interativa. Aqui, ok? Temos uma outra lista também, eu vou até copiar só para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo nesse processo que é um pouco repetitivo. Aqui mais uma lista, vamos identar para dar um espaço aqui, ficar mais organizado. Então, vou dar um espaço aqui, colocamos o back-end, falando um pouquinho aqui sobre o back-end, o segundo item, e o terceiro item é o stack. Então, colocar aqui, identar, full stack, e por último, design responsivo, falando um pouquinho sobre as habilidades de um desenvolvedor front-end, beleza? Show de bola! Então, criamos aqui uma lista dentro da nossa section, e agora a gente vai utilizar aqui um outro elemento ainda dentro da section, que é chamado de aside. Podemos colocar uma informação que está relacionada aqui com a section e queremos que essa informação fique em um elemento separado. E esse elemento, ele é um vídeo, então a gente coloca aqui a tag vídeo. Vamos colocar só vídeo inicialmente, para a gente entender. A princípio não apareceu nada, porque não estamos colocando nenhum recurso dentro do vídeo. Agora colocamos aqui o source tag para a gente definir aqui o recurso. Colocamos aqui o source e aí dentro do source vamos definir qual vídeo queremos exibir. Dentro de assets web.mp4. Show de bola. Qual é o tipo do vídeo? E nesse caso é um tipo vídeo, obviamente, barra MP4. Show de bola. E podemos fechar essa tag de source. Legal. Já conseguimos exibir aqui o vídeo, porém, apenas a imagem inicial do vídeo. Não temos nenhum controle desse vídeo. E o que permite esse controle é justamente aqui o atributo da tag controls. Aliás, o atributo da tag vídeo, que é o atributo controls. É um booleano, então a gente passa apenas o controls, isso significa que a gente está passando true, e aí isso permite com que a gente consiga executar o vídeo. Nem só executar, como também algumas opções de download e velocidade, beleza? Show de bola, colocamos o vídeo aqui dentro da nossa página. Vamos partir agora para a seção de tabelas. Show de bola, tá ficando legal aqui a nossa página. Mais uma vez, o HTML é apenas para a gente incluir o conteúdo da página. Ele não tem nada de bonito nele. Na verdade, quem faz isso é o CSS, né? Então, aqui a gente só está colocando, de fato, o conteúdo na tela. Legal? Show de bola! Então, colocamos aqui o vídeo, agora vamos partir para a tabela. Então,
aqui fora da seção aqui, inicial, criamos uma nova section. E aí, dentro dessa section, vamos colocar um H3. No caso aqui, podemos colocar tabela de cargos. Legal? Então, tabela de cargos. Aqui, já apareceu o título aqui. Perfeito? Então, agora criamos, de fato, a nossa tabela. Então, table é o elemento para criação de tabela. Então, table, aqui. Nesse momento, mesmo se a gente salvar aqui, não vai aparecer nada, porque só o elemento table não faz nada, basicamente. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Criar, de fato, a tabela. Então, t-red é o título, o cabeçalho da tabela. E lá no cabeçalho, o que teremos? Teremos tr seria table row, no caso, uma linha no cabeçalho. Então, imagina que aqui a gente pode até comparar com o Excel. No Excel, a gente tem as linhas, né? As linhas, certo? E as colunas. Então, o que eu estou criando aqui é uma linha no cabeçalho, tá bom? E aqui, o TH é o tred, e aí esse tred aqui, o primeiro é o cargo. Aí temos atividades, 4 no caso. Vou copiar aqui só para agilizar o processo. Então, cargo, atividades, tecnologias e quantidade de vagas. Perfeito. Agora já temos alguma coisa visível. Aqui. Tá ficando nossa tabela. Legal? Para ficar uma coisa mais visível aqui, vamos colocar um border na tabela. E esse border vai ficar aqui em volta do nosso conteúdo. Legal? Show de bola. Então, vamos dar continuidade aqui. Uma outra tag, um outro elemento que a gente tem dentro da tabela, aqui fora do tred, que é só, aqui no caso vai ficar só o cabeçalho da tabela, é o tbody. Então, dentro do tbody, a gente tem todo o conteúdo, todo o corpo com as informações da tabela. Então, começamos aqui por uma tr, no caso table row, só repetindo, e uma table data, que onde de fato a gente vai incluir a informação daquela coluna. Então imagina que aqui teremos uma informação para cargo, atividades, tecnologias e quantidade de vagas. Então, o primeiro cargo aqui é o desenvolvedor front-end. Então, vamos colocar aqui um table data, beleza? Então, show de bola. Colocamos aqui o desenvolvedor front-end. Em seguida, temos também as atividades do desenvolvedor front-end. Deixa eu só copiar aqui para agilizar o processo. Então, as atividades são essas, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, trabalhando com o HTML. Legal? Então, cargo, atividades, agora tecnologias. Então, as principais tecnologias do desenvolvedor front-end são essas aqui. Claro que não tem todas, não estou listando todas aqui, apenas as principais para ilustrar melhor aqui a nossa tabela. E em seguida, o que temos aqui é a coluna quantidade de vagas. Então, no Brasil, qual a quantidade de vagas de desenvolvedor front-end? Eu não faço ideia, então vamos colocar aqui um valor fake, 30 mil vagas. Show de bola. Perfeito. Legal, então aqui a gente já tem a primeira informação, a primeira linha da nossa tabela, certo? Então, tr, table row, tred é aqui o cabeçalho, e cada cabeçalho aqui a gente tem um th, tred também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos incluir mais algumas informações aqui nessa tabela. Eu vou só cortar aqui o vídeo e aqui eu volto já com mais duas informações. Então, voltando aqui, eu só incluí mais duas informações. Então a gente colocou desenvolvedor front-end, agora repetindo aqui as mesmas informações aqui, no caso os mesmos elementos, tá? TD,
aqui do desenvolvedor back-end, coloquei as atividades, as principais tecnologias e a quantidade de vagas. Claro que é uma informação que não é verdadeira, então estou só chutando mesmo, beleza? E aqui coloquei também o UI UX, tá? Aqui o cargo, as atividades, as principais tecnologias e a quantidade de vagas. Agora vamos salvar aqui, já temos aqui uma tabela. Perfeito. Então, inicialmente, essa é uma tabela simples, utilizando apenas HTML. Legal? Então, tá ficando show aqui o nosso site. Agora, vamos partir para uma outra seção, no caso, para um outro elemento, já fora aqui da tabela. Então, vamos sair aqui da tabela e aqui da section, aqui e continuar no main. E aí, nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem um título, e aí nesse título temos formulário de cadastro. Formulário. Vou colocar aqui. Acento no ar. Perfeito. Então, legal. Já começamos a criar aqui o nosso formulário com apenas o título, obviamente, bem simples, certo? E aí, logo após o nosso título, vamos incluir, como no exemplo inicial, um figure, e dentro do figure a gente coloca aqui uma imagem. E essa imagem é assets, e aqui foi fill form. E aqui formulário. Formulário. Show de bola. Vamos colocar aqui uma largura de 520, eu coloquei no anterior, se não me engano. Tá ótimo. Um pouquinho maior, mas tá ótimo. Legal. Uma coisa que eu não esqueci, esse alt aqui que eu não coloquei na primeira imagem, deixa eu ver. Não coloquei na primeira imagem. Isso aqui eu posso colocar um alt de desenvolvimento, ou melhor, aqui o alt a gente pode usar para descrever a imagem. Então é um notebook com uma garota. Perfeito. Aqui, no nosso caso, ali a gente colocou o notebook com uma garota. Legal. Então já temos aqui um título da imagem. Agora vamos, de fato, colocar... falta mais uma coisa aqui, que é o Fig Caption. Esse Fig Caption aqui é apenas a legenda da imagem. Então, o que eu posso colocar aqui? Passo a passo para cadastro. Ele vai aparecer ali abaixo da imagem. Então, aqui está a nossa legenda. Para ficar até melhor, vamos utilizar aqui o Smell. O Smell é apenas para deixar o texto um pouco menor. Perfeito. Passo a passo para cadastro. Show de bola. Então, aqui agora vamos criar aqui o nosso formulário. Então, eu abro aqui uma tag. Nessa tag eu utilizo o elemento form. Vou fechar aqui o nosso form, tá? E aí, agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Criamos aqui uma label, e dessa label aqui, eu vou colocar sem o for, só para a gente entender como ela funciona, e vamos pegar a informação aqui do primeiro nome. Então, tem uma label aqui com o primeiro nome, logo abaixo um input, nesse input vai ser realmente do tipo text, e um ID, que pode ser first name, ok? E aqui ele vai ser obrigatório. Required. Perfeito. Então, vamos ver como ele está ficando. Show de bola. A label aqui, por que é importante a gente utilizar um atributo chamado for? Ele ajuda a quando o usuário clicar aqui na label, a ele habilitar, quando clicar na label, habilitar aqui o input para digitação, beleza? Então, fechou. O que agora eu vou precisar fazer aqui é incluir mais algumas informações do formulário, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro nome, o segundo, vamos ter aqui o last name, legal? Então, aqui a gente tem o primeiro nome. Vamos pegar agora o
last name, e aqui, no caso de primeiro nome, vai ser último nome. Perfeito. Um outro atributo que é muito importante também, a gente sempre incluir nos nossos inputs, na verdade ele é obrigatório, é o name. Por quê? Esse name, ele vai ser usado quando a gente enviar, no caso aqui no formulário, a gente poderia ter uma opção de enviar essas informações para um servidor, e esse name é justamente onde vai a descrição com os valores das informações. Então, por exemplo, lá o servidor receberia com o nome do usuário. Então, first name, João, por exemplo. O name do input, aqui podemos... É aqui onde a gente coloca o método que vai ser usado para fazer o disparo dessas informações. Então, se a gente fosse mandar essas informações para um servidor, a gente colocaria aqui uma action, tá? E aí essa action chamaria, por exemplo, um arquivo .php ou uma função para a gente fazer o envio dessas informações. Mas não é o caso, a gente só está pegando as informações. Legal, então incluir aqui só colocar aqui o last name aqui. E aqui como ID. E o name também, atributo name, perfeito? Ele ficou, sempre que a gente coloca algumas informações, dependendo do contexto, no caso, a gente tem dois inputs e ambos estão dentro do formulário. Então, nesse caso, ele sempre vai ficar na horizontal. Para a gente quebrar essas informações separadas, a gente utiliza um elemento, esse elemento é o BR. Então a gente quebra uma linha e aí eles ficam em cada linha. Então, a gente colocar mais uma aqui só para dar mais um espaço, perfeito. Então, ficou um espaço legal e ficou um logo abaixo do outro. Então, vamos dando continuidade aqui, pegamos o último nome. Agora, uma outra informação que precisamos capturar aqui é a senha. Então, o input de type password e como ID password. Name também password. E aqui uma label. Deixa eu copiar aqui para agilizar o processo. Aqui também o BR para a gente incluir aquele espaço e não ficar um colado no outro. E aqui não vai ser o último nome, vai ser password, ou na verdade senha, né, em português. E aqui for password, para a gente ter o efeito de clicar na senha, clicar na label e habilitar ali o input, e também é uma boa prática para acessibilidade. Aqui na senha a gente pode fazer algumas validações, como por exemplo, existe um atributo que é o max, que é o max length. Esse max length aqui a gente inclui até quantos caracteres eu quero permitir que o usuário digite. Então, vamos colocar aqui 16 caracteres. E qual é o mínimo? Também conseguimos incluir aqui o mínimo de caracteres, que vai ser 4. Beleza? Então, agora só mais duas quebras de linha para a gente ter aquele espaço. Depois de password, a gente vai ter aqui um novo input, porém um tipo diferente. No caso, esse tipo vai ser date, e ele já tem uma visualização um pouco diferente. Então, vou colocar aqui, ó, perceba. Aqui ele está exibindo em inglês, porque o meu navegador tá em inglês. Então, se o seu navegador ou o navegador do usuário estiver em português, ele vai exibir aqui em português, beleza? Ou no idioma que o usuário estiver usando, né, ali no navegador. E aí, agora aqui em date, uma label com for, e o nome lá que a gente vai definir ali no input, o nome vai ser birth date. E aqui vai ser data de nascimento. Data de nascimento, perfeito. E aqui, copiar aqui para a gente definir o ID. Vamos definir também o name.
E é isso. Agora a mesma quebra de linha, para não ficar um colado ao outro. Vamos ver como ficou. Perfeito. Show de bola. Legal. Então, agora, logo após o birth date aqui, a data de nascimento, vamos pegar uma informação aqui do usuário, que é a informação de profissão. Então, label for, atributo for para occupation e o nome, a label profissão. Profissão. Vou colocar aqui em maiúsculo. E aí vamos incluir aqui o nosso input para pegar a profissão e o nome dele vai ser o mesmo que está ali em cima, então occupation, e o ID também o mesmo. Porém, o que vai ter diferente aqui? Esse input, ele é um input que é interessante a gente colocar do tipo select, ou seja, para o usuário ir e selecionar a informação. Porém, a gente tem dois tipos de select. Tem o select normal, deixa eu só fechar aqui para tirar esse erro. Ó, eu vou até colocar aqui um select, tá? Aqui e aqui vamos ter um option dev front-end, tá? Aqui vamos ter um select. Só vou colocar aqui mais um para colocar mais três aqui, ó. Então temos aqui esse select, tá? Ó, perceba o seguinte: esse aqui está utilizando o elemento select com as opções aqui, que são as opções que irão aparecer para o usuário selecionar. Porém, utilizar o list, ele vai ser um pouco diferente, porém ele tem uma usabilidade melhor. Por quê? Porque ele permite que continue sendo o input e esse input recebe, você pode pesquisar, então a gente vai ter uma lista de profissões e essa lista dentro do input vai ser possível digitar e pesquisar por um cara. Então vamos ver isso aqui na prática. Então ele vai ter uma list e nessa list vamos incluir logo aqui abaixo. Então list o nome da lista e logo aqui abaixo a gente cria um elemento chamado data list, tá? Com uma ID também de occupations, é o nome da nossa lista, beleza? Isso é muito importante, senão não funciona. E dentro do nosso data list, a gente tem aqui as opções. Então, option com value de desenvolvedor front-end, e aqui a gente fecha a nossa opção, legal? Só vou colocar aqui as outras opções e já volto. Beleza, então incluir aqui mais algumas profissões, então front-end, back-end, full stack, QA, UI, UX, beleza? Agora, qual a diferença dos dois aqui? É que é o seguinte, o input do tipo list, ele permite que eu digite ou selecione. Então eu posso vir aqui e selecionar o meu cargo, como também eu posso digitar e pesquisar. Então o meu cargo é QA. Show de bola. Ele pesquisa e já retorna aqui as opções. Agora o select não é dessa forma, eu preciso realmente selecionar, ele não permite que eu digite. Quando é interessante utilizar um ou outro? Aqui é legal utilizar quando você tem muitas informações, uma lista, sei lá, com 15 ou 20 opções. Não é interessante a gente abrir um menu com tantas opções aqui, abrir um select com tantas opções. Então, para o usuário não precisar ficar aqui, né, fazendo scroll, para o usuário não precisar procurar tanto aqui na lista, ele pode simplesmente vir aqui e digitar full stack. Aqui é a opção. Então, a usabilidade fica muito melhor com o list quando temos muitas informações, tá? O select aqui eu coloquei apenas para demonstrar como ele funciona. Legal, então vamos colocar aqui depois do data list algumas quebras de linha, a gente tem um espaço. A próxima informação aqui, que é bem parecida com profissão, é
o CPF. Eu coloquei essa informação apenas para a gente, no segundo vídeo, que a gente vai realmente deixar a página agradável, a gente tem uma máscara de CPF, porque é muito comum em aplicações que tem formulário a gente permitir que o usuário digite a informação e já coloque uma máscara ali pré-formatado com os valores, beleza? Então aqui vai ser CPF. Opa, aqui não vai ter lixo. E o type dele aqui vai ser type text. Beleza. Então, CPF tá aqui. Legal. É muito parecido às outras informações, então eu vou pular aqui uma parte do vídeo e já retornar com esses elementos. Beleza. Então, logo após o CPF aqui, a gente vai ter um telefone, tá? Esse telefone também, no próximo vídeo, vamos formatar da mesma forma com o CPF, o e-mail. E aqui, o e-mail, ele tem um type diferente. O type e-mail. Isso já ajuda a gente ter uma validação de verificação se de fato é um e-mail. Então, se o usuário digitar um e-mail que não é válido, automaticamente esse elemento já vai validar se é um e-mail válido. Beleza? E aqui temos a idade. Então, o for aqui também, a mesma utilidade dos anteriores, name. Aqui vamos pular duas linhas para ter um espaçamento legal. E aqui a gente tem um elemento um pouco diferente, que é o text area. Esse text area, eu vou até salvar aqui para mostrar para vocês, ele é um input um pouco maior, né? Quando a gente precisa ali ter informações mais extensas, é interessante a gente utilizar esse elemento. Então, podemos passar alguns atributos. De forma similar ao input, podemos passar o name. Aqui passamos o rows, ou seja, quantas linhas eu quero ter nesse text area e quantas colunas. Aqui no caso são 5 linhas e 25 colunas. Agora, para a gente concluir o nosso formulário, vamos fazer o seguinte. Vamos incluir aqui um input, só que esse input vai ser do type submit. Legal? Que a gente vai fazer o envio dessas informações. E o value aqui vai ser enviar. Legal? Então aqui temos um botão que ele já faz a validação aqui. No caso, o nosso primeiro nome ele é obrigatório. Então quando eu clico aqui, se eu não preencho essas informações, ele vai fazer a validação. Legal? E agora, por último, aqui a gente tem o nosso rodapé. Nesse rodapé, a gente vai ter uma pequena informação que é apenas um smell, para deixar a letra pequena, e com o texto desenvolvimento web @2024 ou só 2024, tracinho 2024, perfeito. Legal. E com isso a gente cobriu uma boa parte aqui dos temas do HTML. São temas importantes para a gente entender como criar um arquivo HTML semântico. Isso é muito importante. Utilizamos os principais elementos do HTML. O border aqui, esse border, ele não é mais utilizado dessa maneira. Então, o que é mais comum hoje é através do CSS a gente incluir um border na tabela. Porém, como a gente não está utilizando aqui o CSS nesse primeiro momento, vamos passar dessa forma mesmo, passando um atributo border aqui, apenas para deixar as bordas aqui na tabela. Então é isso. No próximo vídeo vamos estilizar, então aqui é só o HTML puro, e no próximo vídeo a gente vai deixar uma aparência melhor, porque o HTML a gente inclui a informação, apenas isso, cria a estrutura da página. O CSS a gente estiliza, deixa uma página mais atraente, e o JavaScript, que vai ser no terceiro vídeo, a gente deixa a página mais dinâmica, beleza? Então até o próximo vídeo.